Livro A Arte da Intercessão, de Kenneth Hagin, capítulo 24. O corpo dos intercessores. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, parte A. A oração da intercessão é o sofrimento que traz a libertação. Somos membros uns dos outros. Como corpo de Cristo e como membros, devemos participar da cura uns dos outros. Choramos com os que choram e nos regozijamos com os que se regozijam. Romanos capítulo 12, versículo 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15, 1. Como suportamos as debilidades dos fracos? Para respondermos a essa questão, devemos perguntar também qual o significado de suportar e debilidades. Suportar quer dizer levantar com a ideia de remover. Debilidade significa, nesse contexto, um escrúpulo da consciência. Não se trata, portanto, de um assunto físico, mas de algo errado na crença deles. Paulo debateu o fato de algumas pessoas acharem errado comer carne, porque às vezes o sangue desses animais abatidos para a venda tinha sido oferecido aos ídolos. Esse apóstolo disse que havia um só Deus e que aquela carne não fora oferecida ao Pai. Mesmo assim, se comer carne consagrada aos ídolos levasse seu irmão a tropeçar, ele nunca comeria. Então Paulo nos dá a passagem de Romanos 15, 1. Está envolvido um escrúpulo da consciência. São irmãos, mas estão fracos. Para auxiliá-los é necessário interceder em favor deles. Essa oração ajuda a derrubar as fortalezas de Satanás na vida deles e a aceitar as boas doutrinas que corrigirão o problema. A oração em prol dos Efésios. Os textos de Efésios capítulo 1, versículo do 17 ao 23 e Efésios 3, do 14 ao 21, são orações dadas pelo Espírito Santo e se aplicam à igreja em todos os lugares. O ponto crucial na minha vida surgiu quando eu orei várias vezes em meu favor. Ajoelhava-me, abria a Bíblia e dizia: Pai, estou proferindo essas orações em meu benefício. Como são petições dadas pelo Espírito Santo, trata-se da tua vontade para mim, assim como era a tua vontade para a igreja de Éfeso. Em seguida eu continuava a repetir com exatidão o texto das orações, só que substituindo o vós de Paulo pelo me, da seguinte maneira: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda-me espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do meu entendimento para eu saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para comigo que creio, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Depois de 6 meses começou a se cumprir a primeira coisa que eu pedia. Surgiu a revelação da palavra de Deus. Foi assim que aquelas orações funcionavam quando as orava por mim. O assunto deste livro, porém, é a oração da intercessão em favor dos outros. Também já empreguei essas mesmas orações ao clamar em prol daqueles cristãos que não percebem certas verdades bíblicas. Faço por eles essas orações pela manhã e noite e encaixo os nomes deles como segue. Senhor, faço essa oração em favor de José, Deus da glória e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conceda a José espírito de sabedoria e de revelação no seu pleno conhecimento. Oro para que os olhos do coração de José sejam iluminados, para que saiba qual é a esperança do seu chamamento para a vida dele e qual a riqueza da glória da herança dele nos santos. Orei durante 10 dias em favor de um parente pela manhã e à noite, sem que um ministrador humano conversasse com ele. Era cristão cheio do Espírito Santo. Ele me escreveu: é de estarrecer como o meu entendimento se abriu e tudo ficou mais claro para mim. Começo a perceber aquilo a respeito do qual você tinha falado. Assim acontece porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Alguns cristãos simplesmente desconhecem o fato e não tiram proveito dele. Têm a debilidade de não saber. Podemos fazer essas orações registradas em Efésios em favor deles. Devemos perseverar ao fazê-lo. Levando as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2.
Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Cumprir esse versículo envolve o ato de interceder. Lembremos-nos de que levar, suportar, significa levantar com a ideia de remover. A intercessão é uma das maneiras de levantarmos com a ideia de remover os fardos do próximo. As pessoas talvez estejam carregando fardos pesados causados por mágoas do passado, por causa dos pecados deliberados de outros santos. Talvez haja em suas vidas falhas ou transgressões que elas tenham dificuldade em eliminar. Cargas e fardos podem ser muitas coisas. Podem ser dificuldades em se desembaraçar dos pesos que os impedem de fazer uma boa corrida. Hebreus 12, 1 e 2. A oração da intercessão pode ajudar a levantar cargas e pesos, de modo que os seres humanos possam correr em perfeita liberdade. Hebreus 12, 1 e 2 diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse texto fala a respeito de duas coisas que nos estorvam em nossa carreira como cristãos: os fardos e os pecados. Um fardo para um talvez não seja para outro. Podemos ajudar nossos irmãos na fé a correrem melhor suas carreiras, aliviando-os desses fardos por meio da intercessão. Não precisamos criticá-los e sim orar por eles. Quando cumprimos nossa parte na intercessão, que envolve cooperação mútua, ajudamos o corpo inteiro a amadurecer.